Deuteronômio é o último livro escrito por Moisés e relata os últimos acontecimentos antes dos hebreus entrarem na Terra Prometida. No livro, o profeta repete diversas leis e ordenanças para o povo, com o intuito de fazer com que os hebreus continuem firmes nas ordens de Deus. Por isso que se chama assim, já que Deuteronômio é uma palavra grega que significa segunda lei. Então, acompanhe até o final para saber tudo o que é relatado nele. No início do livro, Moisés discursa para o povo e relembra diversos acontecimentos citados nos livros anteriores, como a nomeação de auxiliares, os 12 espias, viagens e vitórias contra os inimigos. Então, ele fala sobre o momento em que implorou para Deus para entrar em Canaã, mas o Senhor não voltou atrás quando disse de que ele não iria entrar na terra por conta do erro cometido. Então, o profeta aconselha o povo e os induz a sempre obedecer a Deus. Então, fala sobre as 3 cidades de refúgio, que eram locais onde as pessoas que mataram alguém involuntariamente iriam ficar por algum tempo. Moisés repete os 10 mandamentos, que foram citados no livro de Êxodo, os quais são: honrar os pais, guardar o sábado para se santificar, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não desejar nada do outro, não adorar a outros deuses, não fazer esculturas ou imagens de divindades e não falar o nome de Deus sem motivo. Moisés reúne o povo no monte e lá Deus fala de forma que todos pudessem ouvir, algo que nunca havia acontecido antes, já que ele só falava com Moisés. Logo, o povo ficou com medo da grandeza da fala do Senhor. O livro cita algumas leis e ordenanças. Então, Moisés relembra mais alguns acontecimentos, consegue a segunda tábua da lei, intercede pelo povo e fala um pouco sobre os levitas. Então, Moisés aconselha sobre a obediência a Deus e fala sobre os benefícios de cumpri-la e as consequências de não realizá-la, seguida por algumas ordenanças do povo e leis sobre a proibição da idolatria, da automutilação e sobre os animais que eles podem e que não podem comer, além de falar sobre os dízimos e o ano da remissão, ou sabático, que acontece de 7 em 7 anos, e quando chegasse essa época, todas as dívidas que uma pessoa tivesse deveriam ser perdoadas. Então, o livro cita algumas leis e fala novamente sobre as 3 principais festas judaicas daquela época, que já foram citadas nos livros anteriores, que são a Páscoa, que relembra o momento em que os hebreus conseguiram sair do Egito, a festa de Pentecostes, que é uma celebração de agradecimento a Deus pelas colheitas, e a festa dos tabernáculos, que exalta a proteção do Senhor no momento em que os hebreus estavam vivendo, ou seja, morando no deserto e em tendas frágeis. Após isso, Deuteronômio cita deveres do povo e punições para crimes, além de falar sobre as 6 cidades de refúgio, leis, mais punições e ordenanças do povo, como o levirato, que era uma lei que obrigava um homem a casar-se com a sua cunhada caso ela ficasse viúva e não tivesse nenhum filho homem. Mas nesse caso, a criança gerada iria ser considerada um descendente do morto. Deus chama a Moisés e fala uma profecia sobre os amalequitas, um povo inimigo que atacou os hebreus quando eles saíram do Egito, falando que eles iriam ser destruídos por terem ido contra o povo. Algo que realmente aconteceu muito tempo depois, no reinado de Saul sobre Israel, que é citado no livro de 1 Samuel. Depois disso, a Bíblia cita os dízimos e as ofertas que devem ser entregues ao Senhor. Então, Moisés conduz o povo novamente à obediência, citando algumas leis e maldições, além das bênçãos de obedecer e as maldições de desobedecer às ordens de Deus, que algum tempo depois faz uma nova aliança com o povo de Israel. Moisés fala algumas bênçãos e então chama Josué diante do povo e fala para ele algumas palavras importantes, já
que ele queria liderar os hebreus na invasão e conquista de Canaã. Então, Moisés fala para os levitas de que a lei escrita deve ser lida para todo o povo de 7 em 7 anos. Então, Deus avisa a Moisés e a Josué de que os hebreus teriam uma rebeldia no futuro. Então, Moisés escreve uma grande canção de exaltação ao Senhor. Então, sobe no Monte Nebo, nas planícies de Moabe, e lá observa a terra prometida, abençoa o povo e morre aos 120 anos de idade, já que, como foi citado no livro passado, ele desobedeceu a Deus e não iria entrar em Canaã. O seu corpo foi sepultado por Deus em um lugar secreto onde ninguém ficou sabendo. E assim, o livro de Deuteronômio encerra. Pois é, Moisés, homem que acompanhamos a vida por 4 livros, morreu. E a história da peregrinação dos hebreus até a terra prometida acabou. Mas no próximo livro, chamado Josué, iremos acompanhar a entrada desse povo em Canaã, guiados pelo novo líder que está no título do livro. Então, acompanhe o próximo episódio da nossa série, que estará repleto de guerras, batalhas, traições e invasões. Não perca! Então é isso, pessoal. Lembre-se de seguir nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você vai encontrar muitas coisas interessantes, novidades sobre o canal e as nossas lives. Então é isso, pessoal. Te vejo no próximo sábado. Deus te abençoe e tchau!